Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Demarque, eu represento a Sensóia no Brasil e a intenção dessa apresentação é a introdução do sistema VMS, Vadose Zone Monitoring System, criado pelo professor Dr. Ofer Dahan. Esta apresentação é uma compilação de slides que foi apresentado em Belo Horizonte no ano de 2019. Numa primeira etapa, nós demonstramos as aplicações típicas do sistema VMS. A primeira grande aplicação, que foi a inicial, iniciando ali por volta do ano 2000, se trata da percolação e da monitorização e otimização de sistemas de remediação de contaminantes no subsolo. Uma segunda aplicação nos sistemas de mineração para as pilhas de lixiviação e monitoramento online do sistema do processo. Há também uma forte aplicação nos sistemas de barragem e para monitoramento de percolação de águas de inundação em rios não perenes. O sistema da Sensóia, sistema VMS, é composto de uma caixa de coleta de dados e de sensores que estão instalados ao longo de mangueiras instaladas no subsolo. Esses sensores permitem que se obtenha dados sobre o subsolo, além de prover a capacidade de recolher-se amostras de líquido e gás do subsolo. Aqui temos mais detalhes sobre os sensores que podem estar instalados. O FTDR Probe é, na verdade, um Frequency Time Domain Reflectometer. É um refletômetro de tempo. E ele se instala no solo e ele mede principalmente o índice de umidade de solo. Certo? É uma medição contínua, é uma medição que, através da caixa, pode ser enviada online. O VSP é um Vadose Sampling Port, que consiste de um meio poroso, através do qual se pode recolher amostras do líquido e do gás que está circundando o solo naquela posição. Isso se comunica também com a caixa, onde as amostras são recolhidas. Aqui uma imagem de uma mangueira que foi escavada e onde se pode ver claramente os contornos da mangueira estavam mesmo em contato absoluto com o solo. O FTDR aqui é um sensor que se encontra no mercado, mas ele é altamente modificado para essa aplicação, pois ele precisa ser flexível à medida para se conformar absolutamente aos contornos do solo. Como nós temos aqui o VSP, existe um meio poroso através do qual a água e o gás circundante se encontram no solo, pode ser recolhido para esse posto. Aqui uma amostra deste meio poroso com a mangueira circundante. Aqui é o processo de aquisição de informação. Os sensores e os sampling ports são instalados de acordo com aquilo que se quer monitorar no campo. Aqui tem um pequeno exemplo de um conjunto de sensores de mangueiras instalados. Essas informações se comunicam então com a caixa de controle que está na superfície. Nessa caixa de controle, os dados do FTDR são enviados via comunicação celular e
As análises químicas, as amostras recolhidas podem ser também enviadas para análises químicas. No caso em que se suspeite de contaminação por qualquer elemento que se deseje fazer análise. Esses dados, então, são concentrados, o resultado, né, das análises químicas e os dados que foram enviados via celular a respeito do solo são enviados, então, para uma central da Sensoil, onde todos esses dados são coletados e integrados antes de serem enviados como reports ao cliente final. Aqui algumas demonstrações das caixas de controle que estão instaladas na superfície. Essas caixas são altamente customizadas dependendo da aplicação que se deseja e o tipo de dados que se recolher. Aqui um exemplo de instalação. Nesse caso específico era um solo contaminado na Bélgica, onde o sistema foi instalado para se monitorar um sistema de remediação de solos. Aqui um pequeno vídeo que se mostra a instalação da mangueira, ao longo da qual estão instalados os sensores. Aqui a inserção no solo, no furo já previamente feito. A mangueira vai sendo inserida já no tamanho adequado. Faz essas medições então do ponto onde os sensores estão instalados ao longo a partir da superfície. Aqui nós temos um dado importante: a mangueira é preenchida por um composto expansível. Depende do solo, que tipo de composto pode ser usado. Pode ser uma nata de cimento, pode ser uma bentonita, pode ser um grout. Depende muito da aplicação, mas o intuito principal é que faça com que a mangueira e, portanto, os sensores que estão instalados no seu lombo sejam, de certa forma, pressionados contra o solo para garantir que o contato seja ideal. Aqui uma breve amostragem das instalações onde o sistema já se encontra instalado. Como foi dito anteriormente, a partir do ano 2000, os primeiros sistemas foram instalados e a grande maioria deles continua ativo até hoje. Muitos sistemas foram instalados a partir do ano 2003, 2005 e já se encontra aí há quase 15 anos, mais de 15 anos, que se encontram ativos. Aqui a listagem dessas instalações. Pode ver, tem algumas nos Estados Unidos, muitas em Israel, África do Sul. Nesta parte da apresentação que vai focar na parte de barragens, é de se notar o item 21, que foi um sistema que foi instalado no Vale do Rio Jordão, em Israel. Também associado com a velocidade de percolação e esse tipo de cálculo, há aqui também outras aplicações, principalmente na parte de percolação de água em rios que não são perenes, né, águas de inundação, e como é que o fluxo dele se dá no subsolo. Aqui esse exemplo de um rio que não é perene, que tem inundações periódicas. Quando se enche a calha desse rio, pode-se medir pela superfície qual é que é a altura de sua inundação. Nesse caso específico, chega ali a um pico de 1,5 metro. Tem um período aqui de apenas 3 dias de inundação, em que a água correu por aqui. Quer-se então calcular, quer-se então medir como é que aconteceu a percolação dessa água e como é que ela foi até o aquífero, e quer-se também mensurar
essa percolação. A instalação do sistema foi colocada, o sistema VMS foi então instalado, com os sensores ao longo desse perfil, na zona vadosa, entre então o ponto de inundação e o lençol freático. Esse é o tipo de leitura que o sistema pode dar. Cada cor representa um sensor instalado a uma profundidade diferente, partindo ali então de 58 centímetros de profundidade até 4,59 nesse exemplo. E os dados aqui são essencialmente a umidade relativa no solo. Portanto, vê-se que é um solo muito seco, a partir de 5% de umidade, e o primeiro sensor, então instalado a 60 centímetros de profundidade, é o que primeiro detecta a presença de água. Ele sobe então em concentração, ali a volta de 12,5%, que deve ser o ponto de saturação deste solo específico. Deve ser um solo bastante poroso. E então consegue-se ver exatamente em que ponto é que o segundo sensor, localizado a 1,37 m de profundidade, foi então detectando a presença daquela umidade, e na sequência os sensores 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu notar também que o sensor 4 está instalado num ponto onde o solo é diferente e, portanto, o seu ponto de saturação aqui é bem mais baixo. Fica aqui, então, caracterizado o fluxo de percolação. Consegue-se determinar qual é que é exatamente a umidade que ocorre no solo, em cada ponto, online, continuamente. Os dados são coletados e permite-me dizer exatamente a velocidade de fluxo dessa propagação de água do subsolo. Aqui se sobrepõe então com os dados da enchente, da inundação, que é no gráfico acima, todos os detalhes de como ocorreu a percolação, e no lado de baixo a profundidade então do lençol freático, que só acusa depois, claro, que o sensor 7, que é o mais profundo nesse caso, já indicou a presença o aumento da presença de água naquele ponto, e então logo em seguida no gráfico abaixo pode-se ver então um aumento a redução da profundidade do lençol freático e como é que ele se comportou. Aqui fica então completamente caracterizada o efeito da percolação, como é que ele alterou o lençol freático, como é que aconteceu, qual foi o tempo de percolação que aconteceu, e consegue-se calcular a partir disso também a quantidade de água que foi então para o aquário. Nas aplicações em barragens, muito similar. A principal diferença nesse caso é que o fluxo de percolação não é vertical, mas ele segue então as linhas piezométricas de costume. O processo de percolação em barragens de terra, ao se encher o reservatório, satura-se então uma porção do solo que foi usado no aterro da barragem, e essa é uma condição normal. Cada barragem tem um método construtivo diferente, algumas incluem filtros, outras podem incluir sistemas de drenagem, sistemas de impermeabilização ao longo do seu maciço. Cada caso é um caso. No entanto, a água sempre vai penetrar
pelas porosidades que o material oferece. A instalação de piezômetros, que é um método tradicional de se monitorar essas barragens, ocorre em diversos pontos da barragem, novamente aqui dependendo do seu método construtivo. É feito um projeto de onde é que essa instrumentação vai estar colocada e monitora essencialmente o solo que está saturado. No entanto, o ponto de saturação pode ser conhecido, mas a distribuição de umidade ao longo do maciço é ignorada nos sistemas tradicionais de medição. Nós sabemos que antes que se detecte um nível de saturação, o solo progressivamente se satura. Há efeitos aqui também além dos efeitos de percolação, há aqui os efeitos de capilaridade a serem considerados, que tornam um gradiente de saturação do solo que hoje em dia não é monitorado na maioria dos casos. No solo saturado, nós temos a pressão de saturação, a pressão de saturação, e no caso onde o solo não está saturado, nós temos então uma pressão menor do que a pressão de saturação, que é muito importante. No caso de estabilidade, a pressão porosa é negativa, pressão de pó, o que ajuda na coesão dos solos e, portanto, na estabilidade dos solos. Onde nós temos a saturação, o índice de saturação de umidade próximo do índice de saturação, esta pressão então torna-se positiva, o que não é benéfico na questão de estabilidade do maciço. A elevação de saturação até a face de jusante normalmente é um sinal crítico de estabilidade e que pode ser monitorado nos sistemas tradicionais. No entanto, essa elevação perigosa do nível de percolação por dentro do maciço é registrada nos piezômetros com algum atraso. Aqui uma imagem onde uma barragem então rompeu-se por este efeito de percolação que descalçou a barragem no ponto de percolação. A introdução de um sistema que possa medir a variação de umidade no sedimento da barragem é através do VMS, que é o sistema em questão, que pode então caracterizar não só o ponto de saturação, mas a distribuição completa da umidade ao longo do maciço. Aqui também a caracterização de fluxo, Pode-se utilizar o sistema no momento onde vai se encher pela primeira vez o reservatório e ter o completo controle de como é que a percolação está se ocorrendo ao longo do tempo. E também não só do aumento dos sensores, mas também a caracterização de fluxo ao longo da barragem. Aqui um caso específico, no Vale do Rio Jordão, em Israel, onde 3 mangueiras foram instaladas no sistema numa barragem de terra. Aqui uma foto da instalação, no ponto onde estão os trabalhos de terra nessa barragem. Então, do sistema foram instalados em 3 pontos diferentes, para se ter uma ideia completa da
longo da barragem. Aqui detalhes então da perfuração, feita para a instalação da mangueira, uma perfuração muito simples. Detalhe da mangueira então a ser instalada, onde os sensores estão na sua parte externa. Detalhe aqui da caixa de controle. Neste caso, como era uma barragem simplesmente de água, não havia nenhum contaminante que se quisesse medir, não foram instalados os VADOS Sampling Ports, portanto não se queria aqui fazer a coleta do material, mas apenas a somatização do conteúdo de umidade no seu solo. Portanto, aqui você não vê aquelas pequenas garrafinhas para coleta de gás e líquido. Aqui uma visão aérea dos pontos de coleta. Estão aqui instalados com pequenos painéis solares e baterias, que garantem autonomia e fornecimento de energia para o sistema de comunicação e os refletômetros. Aqui um mapa de situação de como a barragem se encontrava em relação à planta de produção. Como se pode ver, a planta de produção estava toda a jusante da barragem, o que representava um risco para as operações. O volume não era muito grande, mas ainda assim poderia causar estragos. E o sistema foi instalado como forma de fornecer informação com o tempo que se tomasse qualquer medida necessária de evacuação, ou preventiva, ou remediação do barramento. A ideia é que o sistema nos dê um aviso muito anterior do que nos dariam os piezômetros tradicionais. Aqui um perfil dos 3 furos, furo A, furo B e furo C, e da localização então dos sensores que medem a saturação de água no solo, não é? Portanto, aqui não era um barramento não muito profundo, né? A volta aqui de 10 metros, no seu ponto mais profundo. Aqui os gráficos do poço A, praticamente estáveis ao longo do processo todo, ao longo do tempo. Teve aqui um período, quase um ano, de monitoramento, e vê-se que aqui o fluxo está todo muito. No entanto, no furo C, detectou-se uma anomalia ali em 2014, em maio de 2014, um dos sensores passou a detectar um aumento considerável de umidade em apenas um dos sensores, o que caracteriza um fluxo atípico. Não foi um fluxo que foi detectado em todos os sensores e menos em todos os poços. Essa caracterização nos mostra que há uma falha, lógico, um caminho preferencial, ou um piping, ou qualquer um desses eventos, que poderia comprometer a segurança da barragem. Esse tipo de informação dificilmente apareceria de qualquer forma em um piezômetro tradicional. Nessa barragem específica, os piezômetros não detectaram nada, principalmente porque a camada que se inundou ali não foi uma camada intermediária, não foi a camada mais profunda.